Graças e paz, irmãos. Amém? Amém. Bom dia. Tem que tomar cuidado para não falar boa noite, né? É o hábito. Faz parte, mas que gostoso estar com os irmãos nessa manhã para louvar o Senhor, não é? E enquanto falávamos os pastores, né, para ver o que faríamos por conta aí das questões que envolveram aí o replanejamento desse dia, uma provocação que surgiu como uma experiência para que a gente possa, além do nosso culto noturno, termos também um culto não curto, que era diurno. Ia sair um curto diurno, um culto diurno, para que durante a manhã tenhamos a oportunidade também de louvar ao Senhor, né? Mas não naquela situação, ou eu vou de manhã ou eu vou à noite. Não, irmãos, é mais uma oportunidade de nos juntarmos também para louvar ao Senhor. Que gostoso, não é? Ver os irmãos assim com uma remelinha nos olhos, aquela carinha de travesseiro. Ninguém trouxe o edredom no carro? Não? Não, né? Amém, glória a Deus. Irmãos, eu vou pedir a todos que sigam comigo ao Evangelho de Lucas. Nós vamos no capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Sete e meia da manhã já tinha uns irmãos aí se organizando aqui, glória a Deus, Os irmãos nem dormiram desde ontem, aleluia. Lucas 10, quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga peraí. Nós vamos fazer a leitura do verso 25 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei, respondeu Jesus. Como você a vê, ou a lê? E ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. E disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, e quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e depois colocou-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhes disse: Vá e faça o mesmo. Feche os olhos, vamos orar. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa manhã, por nos permitir reunirmos, Pai, aqui neste lugar. Abençoe, Senhor, a cada um de nós com a sua gloriosa e majestosa voz a falar ao nosso coração. É o que desde agora lhe pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, meu irmão, glória a Deus. Quantos aqui já usaram inteligência artificial? Só isso? Duvido. O irmão nunca usou inteligência artificial? Nunca falou: Alexa, apague a luz? Nunca usou? Inteligência artificial hoje faz parte já do dia a dia. Não tem mais essa história de se usa ou não usa. Se você já fez um OK Google, se você já fez um Olá Siri ou qualquer coisa assim, né, do tipo, você está usando inteligência artificial.
E aí fui eu, então, não é, usar a inteligência artificial. Ó, fica quieto. Com certeza, disse aqui a minha inteligência artificial. Fica quieto aí. Mas veja, irmão, fui eu usar. Existe já algumas polêmicas, né? Pode usar inteligência artificial com as coisas da igreja, não pode, né? E aí fui eu usar lá. Aí os irmãos, credo, pastor. Mas a minha pergunta para ela foi o seguinte: qual é o entendimento da igreja evangélica brasileira acerca dessa parábola que nós acabamos de ler? Acabamos de ler uma parábola, a parábola do bom samaritano. E, meus irmãos, por incrença que parível, não é? Por ser uma parábola tão conhecida, é muito provável que o entendimento coletivo acerca da parábola seja errado. Aí alguém pode dizer, não é possível. E então eu perguntei à inteligência artificial, qual é o entendimento, não é, geral? O primeiro entendimento que se traz acerca dessa parábola é quem é o meu próximo ou de quem eu sou próximo. Você já deve ter escutado pregações deste sentido. Meus irmãos, eu queria dizer a você que Jesus não estava falando sobre isso com aquele homem. Aí alguém vai dizer, meu Deus, então aquela pregação estava errada? Não vou dizer para você que estava errada, porque eu não ouvi essa pregação que você pensou aí. Mas se alguém usou esse texto para chegar à conclusão de quem eu sou próximo, não tem erros aí. Mas não é este o propósito dessa parábola. E aí eu fui perguntando, e qual é o outro propósito então entendido pela igreja em geral, igreja brasileira, sobre essa parábola? A segunda resposta que veio é que essa é uma parábola que incentiva a igreja a atos e ações, não é, de cunho social, de ajudar ao próximo. E aí eu queria dizer a você também que este não é o entendimento dessa parábola. Aí alguém vai dizer, meu Deus do céu, como assim? Não é? E eu penso que a inteligência artificial acerta quando ela indica estes dois como sendo, não é, os dois principais entendimentos acerca dessa parábola. E aí, meu irmão, a Bíblia diz que o homem fala do que o coração está cheio. E eu digo a você, a inteligência artificial fala do que a internet está cheia, porque ela pega aquilo como seu, não é, a sua fonte de informações. E então é bem provável que estas duas formas de pensar sejam, não é, se não a maioria presente aqui, a totalidade. E eu queria dizer a você que não. Nenhuma dessas duas coisas era a intenção de Jesus quando contou essa parábola. E então, para que a gente possa compreender para que então o Senhor Jesus conta essa parábola, nós vamos passar por alguns versículos que antecedem o momento em que ele conta a parábola, para que nós possamos então entender. Ainda no capítulo 10, e eu vou pedir a você que não feche a sua Bíblia, mantenha ela aberta no capítulo 10, nós vamos encontrar ali, não é, no início desse capítulo, quando o momento em que o Senhor Jesus envia discípulos para uma ação missionária, para uma ação de evangelização. E esses homens, são pelo menos 70 homens, se não mais, caminham e vão em direções por onde o Senhor Jesus havia mandado e vão anunciando o reino de Deus. É chegado o reino dos céus. E quando eles voltam numa grande euforia a ponto de dizer, Senhor, até os demônios, quando falávamos em teu nome, saíram. Estavam todos eufóricos, porque viram o poder de Deus a se manifestar. Sabe, meus irmãos, eu penso que a igreja também, quando vê um milagre, quando ouve sobre o milagre, ela fica eufórica, ela fica muito feliz. Mas tem um assunto que é ainda mais, não é, importante para a igreja. Tem um assunto que é ainda mais, não é, motivo de animar a igreja e de levantar-nos, a todos nós, para sermos aquele pentecostal bem pentecostal, dizer glória a Deus, aleluia, que é o fato de quê? Que os demônios saem quando a gente fala em nome de Jesus? Não, meu irmão, porque diz o Senhor Jesus, que até aqueles que não creem em Jesus, assim também o fazem, se fizerem em nome de Jesus. Você não lembra aquelas pessoas que vão dizer, mas Senhor, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço.
Então o nome de Jesus tem sim autoridade no reino espiritual, não importa quem o use. Esse é o motivo da nossa alegria, porque quando levantamos as mãos as pessoas caem, porque quando a gente canta as pessoas choram. Qual é o motivo da alegria do crente, meu irmão? Disse Jesus a eles: mas alegrai-vos porque o seu nome está escrito nos céus. E então aqueles homens voltam, têm um choque de realidade, porque se foram e anunciaram o evangelho, não foram porque lá veriam o poder de Deus, mas foram porque o seu nome está escrito nos céus, e por essa alegria então caminharam em favor daqueles outros irmãos e anunciaram o reino dos céus. E então o verso 16, ele vai dizer o seguinte: aquele que lhe dá ouvidos, este está me dando ouvidos. Quando você sai a anunciar o evangelho, se alguém lhe der ouvidos, este não está ouvindo a você, meu irmão, ele está ouvindo ao Senhor Jesus, que fala por meio de você. Aquele que dá ouvidos, então, verso 16, está me dando ouvidos, e aquele que os rejeita está me rejeitando. Não se trata de mim, não se trata de você, se trata do nosso Senhor. Quando alguém deixa de escutar o evangelho, quando é apresentado, quando evangelizado, essa pessoa então rejeita. Ela não está rejeitando o mensageiro, ela está rejeitando aquele que nos enviou para anunciar o seu evangelho. E então, piscou aí que vai ter ceia hoje. E então essas pessoas estão a rejeitar o Senhor Jesus, não a qualquer um de nós. Tem alguns irmãos que têm preocupação em sair para a evangelização, tem medo de falar, porque, meu Deus, eu não sei o que eu vou encontrar, eu não sei se eu vou ser rejeitado, se as pessoas vão me dar ouvidos. Irmão, desde agora eu te digo, muitos não vão lhe dar ouvidos. E mesmo assim nós devemos sair. Por quê? Porque o evangelho, meu irmão, ele não somente salva, mas ele, pelo anúncio dele, confirma a condenação de pessoas. João 3,16, todos nós sabemos de cor, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí a sequência desses versículos, o 17 e o 18, vão dizer que aquele que crê tem a vida eterna, mas aquele que não crê já está condenado. Portanto, toda a pregação do Evangelho, aprenda isso e nunca esqueça, ela é 100% eficiente, porque ela salva e ela também condena. Vimos a semana passada sobre as águas do batismo, a mesma água, não é? Aliás, vimos isso na aula de terça-feira, não é? Pedro falando sobre as águas do dilúvio, ele diz que as águas do dilúvio foram as mesmas águas que conduziram as pessoas até um ponto seguro que estavam na arca. Mas essas mesmas águas que conduziram com segurança aquelas pessoas foram as mesmas águas que, não é, afogaram todo o restante, então, das pessoas. É a água que não só salva, como também condena. Perceba aqui, então, que Jesus está dizendo que não se trata de nenhum de nós, não era do poder, da capacidade, da habilidade de fala daquelas pessoas, ou tampouco pelo grande poder ao ver um demônio saindo do corpo de alguém pelo nome de Jesus, mas se trata do Senhor Jesus. Se aceita e se percebe e então se entrega a Jesus ou se o rejeita. E o verso 16 continua dizendo o seguinte: aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Se quando alguém rejeita a palavra que você anunciou, não está rejeitando a você, mas está rejeitando a Jesus, aquele que rejeitou a palavra que você anuncia, rejeita também Jesus, mas não só a Jesus, rejeita ao Deus Pai que enviou Jesus, de maneira em que a rejeição é a Deus em última instância. Essa é a rejeição que se trata aqui do verso 16. E então, o final do verso 16, mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. E aí, meus irmãos, o versículo 23 vai dizer o seguinte: e então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem,
Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E agora felizes somos nós, porque apesar de não vermos ocularmente, não sermos testemunhas oculares, a palavra chegou até nós e testifica pelo Espírito no nosso coração. Por isso, tanto quanto estes que viram, estavam com Jesus, somos todos nós felizes, porque testemunhamos de que não é pelo fato de demônios saírem, se alguém já teve experiências assim, não é pelo fato de alguém ser curado quando você estende a mão, mas e exclusivamente pelo fato de que Deus, pela sua graça, escreveu o teu nome nos céus. E por isso, meus irmãos, nós todos não estamos em condenação, mas a graça nos trouxe para perto e nos tornou então filhos e filhos por adoção. Glória a Deus por isso. Esse é o cenário, meu irmão. Esse é o cenário. Cenário de rejeição. E aí vem o verso que nós começamos a ler, o verso 25. Certa ocasião, em seguida então, um perito na lei se levantou. Perito na lei. O que é um perito na lei? É um advogado, certo? Advogado que é perito na lei. Há algum advogado aqui entre nós? Não, aleluia, graças a Deus. Né? Não vai tomar nada de ninguém. Então, um perito na lei chega até Jesus. Enquanto os advogados são estudados, letrados na lei dos homens, esse perito na lei é um perito na lei, só que na lei mosaica. Uma espécie, então, de advogado. E que agora se aproxima de Jesus com intenções diferentes. Do mesmo jeito que aquelas pessoas que foram e caminharam, e anunciando o evangelho, elas foram rejeitadas, e disse Jesus, não rejeitaram você, mas me rejeitaram. E se me rejeitam, rejeitam o Pai. Agora vem um homem, e este homem vem com uma intenção. O verso 25 fala a intenção dele. Este perito na lei, então, para pôr Jesus à prova, lhe perguntou. E então agora, a intenção desse homem não era conhecer mais do Filho de Deus, não era falar com o Filho de Deus para ouvir palavras de vida eterna, mas era a oportunidade em que ele, como um perito na lei, uma pessoa estudada, uma pessoa que tem todas as palavras na ponta da língua, ou se não no seu caderninho de anotação, colocá-lo então em prova. Nós todos sabemos que tipo de prova é essa. Era para que se mostrasse que o messianato de Jesus era falso, como se Jesus não fosse de fato o Messias que havia de vir até Israel. E então ele faz a seguinte pergunta a este homem: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Veja, meus irmãos, essa é a mesma pergunta que fez Nicodemos a Jesus. Essa é a mesma pergunta que fez também aquele jovem rico: como eu faço para herdar a vida eterna? E essa é a mesma pergunta que todos nós, então, deveríamos ter, não só claro a resposta, mas principalmente quem ainda não está em Cristo deveria se perguntar: como eu faço para herdar a vida eterna? Porque, meu irmão, se você é cego e volta a ver, se você tem dor de barriga e para, se você tem dor de cabeça e some, isso tudo, meus irmãos, é passageiro. A vida eterna é um problema da humanidade, ou ela vai passar no inferno, longe de Cristo, ou no céu, junto de Cristo. Esse é o grande problema da humanidade. Não é se expulsa demônio, não é se cura, se pula, se tem dente de ouro. O dente de ouro é velho, É da minha época aí, O irmão teve dente de ouro, irmão? Não? Nunca conseguiu? Eu também não. Já orei bastante pelo dentinho de ouro, porque eu tenho assim um negócio com dentista, irmão. Dentista e eu, assim, a gente não é muito amigo. Então eu orava: Senhor, dá um dente de ouro, Perguntei aqui ao dentista. Não deu muito certo, não é? Mas se trata então do que, meu irmão? Se trata de que o nome está escrito nos céus. E agora vem uma pergunta. Talvez este perito na lei tivesse acompanhado aqueles homens, tivesse acompanhado Jesus, tivesse escutado as palavras de Jesus. E ora, nome escrito nos céus, salvação, quem é este para falar de salvação? A lei fala sobre essas coisas, e aí então ele vem e põe Jesus à prova: mestre, como eu faço para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta. Então, meus irmãos, qual é a intenção da parábola de Jesus?
É responder quem é o meu próximo ou de quem eu sou próximo? Não. É responder que a igreja tem, não é, deveres civis, sociais com as pessoas, que a gente tem que distribuir cesta básica, que a gente tem... Não. Qual foi a pergunta? Como eu faço para herdar a vida eterna? Então por que Jesus conta essa parábola? Para responder como ele faz para herdar a vida eterna. Não é um perito da lei? E então Jesus responde da maneira como o perito da lei deve entender a questão. E nós vamos compreendendo à medida em que caminhamos. Muito bem. Verso 26 vem a resposta de Jesus. Jesus então, conhecendo aquele homem, deixa com que ele se expresse. E o motivo de deixá-lo se expressar, meu irmão, é para que se conheça o que está no coração. O que está no coração desse homem. E aí a resposta dele, não é? Vem assim no verso 26. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. E aí o homem prontamente responde. E se você se lembra do que disse aquele jovem rico, é a mesma qualidade de resposta. É a mesma situação que aquele jovem rico. E aí agora responde aqui esse perito na lei, dizendo assim, verso 27. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Bom, ele faz a citação agora de um texto, não é? Das Escrituras, um texto que para nós hoje é um texto do Antigo Testamento. Ele traz à luz agora este chamar de Israel. E traz lá, ame o Senhor, o seu Deus, veja aí comigo, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E agora ele faz outra citação das Escrituras. Rapaz, está falando com o doutor da lei, rapaz. Está pensando que está falando com qualquer um? Está achando que está falando com aqueles crentes que malemar abre a Bíblia em casa? Está falando com o homem que tem a resposta. E ame ao próximo, como ele diz lá, como a si mesmo. Ame ao próximo como a si mesmo. Meus irmãos, há um momento em que o Senhor Jesus também sumariza a lei mosaica, apresentando que é esta maneira como nós devemos nos portar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. De maneira em que não há equívoco na resposta desse homem. A resposta está correta. A ponto de Jesus, inclusive, responder a ele dessa maneira. Veja aí o verso 28. E disse Jesus, você respondeu corretamente. Agora vá e faça isso. Verso então 29. Respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Faça isso e viverá. Meus irmãos, o que Jesus agora responde para ele é, muito bem. Disseste bem. Agora você viverá futuro, porque não está vivendo agora. Viverá. Qual é a condição? Faça isto e viverá. De maneira que o que Jesus está dizendo para aquele homem, você não tem vida em si mesmo. Para os seus discípulos ele disse, olha, não se alegre porque demônios saíram quando vocês levantaram as mãos e falaram em meu nome. Não, alegre-se porque o nome de vocês está escrito nos céus. Porque quem escreveu não foi você, mas Deus escreveu o teu nome lá. E da eternidade te chamou, eu não sei quando foi. Segundo o Vitinho, ele está no processo, né? Eu não sei quando foi, mas houve um momento, se você está aqui, que Deus da eternidade chamou o teu nome. E aquilo foi tão forte, tão impactante, que você se levantou para Cristo. Então, meus irmãos, o que Jesus responde para aquele homem é, você não tem vida em você. Então, se é assim que você compreende a lei, e não tem erro nisso, faça isso, e então você viverá. Meus irmãos, está falando com um doutor da lei, está falando com uma pessoa entendida, e na compreensão daquele homem, ele era muito bem na foto.
junto com todos do Sinédrio, junto com todos os outros doutores da lei. Quem sabe ele tivesse sido graduado primeiro da sua turma, lá também aos pés de Gamaliel, aos pés do Daniel, aos pés do pastor Diógenes, sei lá de quem, né? E ele está lá com o seu diplominha no peito, doutor da lei, dizendo, é o quê? Como assim faça isso e viverá? Eu já, tenho. Eu quero saber se o senhor conhece para encontrar um conflito aí na tua resposta. Como assim? Que acusação é essa? E aí isso move o coração desse homem. Veja aí no verso 29. Mas ele, então, querendo justificar-se. Querendo justificar em que sentido, irmão? Ele não está se achando agora perdido, mas ele está querendo devolver ao Senhor Jesus e sinalizando o seguinte: epa! Como assim viverá? Eu já estou muito bem justificado, querendo dizer, eu amo a Deus acima de todas as coisas e amo ao meu próximo como a mim mesmo. Eu cumpro essa lei. Ora, não foi o que o jovem rico disse ao Senhor Jesus? Que ele estava também 100% de acordo com a lei, estava caminhando de acordo com a lei, e aí Jesus só fez uma colocação: vende tudo que você tem, dá aos pobres e então me segue. Aquele homem saiu com o coração entristecido, porque ele não conseguiu cumprir a primeira, que é amar a Deus acima de todas as coisas, porque ele amava muito mais os seus recursos financeiros. Agora esse homem, revoltado pela resposta de Jesus, vira para ele então e pergunta. O diálogo segue. É um doutor da lei, é uma espécie de um advogado, não é? E aqui, como se Jesus estivesse então num tribunal, ele responde com uma pergunta. Verso 29. E querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? A pergunta do quem é meu próximo não mudou a primeira. A primeira é: como eu faço para herdar a vida eterna? É este o motivo dessa parábola. Jesus não está te explicando quem é o próximo e tampouco para ele. Jesus está mostrando para ele o que está no coração dele, que ele ainda não tinha enxergado. Então quem é meu próximo? Porque eu faço, como todos, não é? O que eu faria para mim mesmo. E aí Jesus conta uma parábola. E aí vem então o verso 30. Em resposta, porque o diálogo seguiu exatamente por onde o Senhor Jesus queria que seguisse. Até então chegar o momento da parábola, verso 30. Em resposta, disse Jesus. O verso 16, meu irmão, não perca de vista. Jesus disse: aquele que ouve você, este me ouviu. Aquele que não ouve você e que rejeita você, este me rejeita. Agora esse homem não está falando comigo, não está falando com você, e está ouvindo a mensagem de Cristo. Ele está ouvindo do próprio Senhor Jesus. Essa é uma evangelização pessoal do Senhor Jesus, como foi com Nicodemos, como foi com aquele jovem rico. Agora é Jesus que está evangelizando esse homem. Olha aí o método de evangelização do nosso Senhor. Verso 30. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Descia porque Jerusalém fica mais alto, é uma região alta. E o caminho para Jericó era uma espécie de um despenhadeiro, era como se cânions ali. Esse lugar existe até hoje, você pode olhar no mapa, senhor geógrafo aí, Geographic National, Wachachara, pode nos mostrar qualquer dia. E então esse percurso era muito complicado, porque você não tinha para onde correr. Se você descesse a trilha, para o lado de cá é abismo, para o lado de cá é abismo. Então você tem que passar pela trilha. E porque o lugar é estreito, o que junta em lugar estreito? Uma série de bandidos. Então era muito comum e conhecida aquela cidade, inclusive há outros momentos que a Bíblia cita, aquela estrada, aquele trajeto, porque ela era muito perigosa, tinha muitos assaltos, era comum, isso era do dia a dia. É mais ou menos como hoje, alguém que pega o Waze lá no Rio de Janeiro, não é? Tem que tomar cuidado, porque dependendo da rua que entra num lugar que pode ser fuzilado, não é? Da mesma sorte é o que está Jesus a falar aqui. Essa estrada é exatamente aquela curva que o Waze mandou você fazer, que você não devia fazer. E aquele homem entrou por aquela estrada, cheia de bandidos. E então veja que Jesus está mostrando um cenário hipotético, mas grave, bem grave. E aí desce então esse homem para Jericó, saindo de Jerusalém. E então,
quando caiu nas mãos de assaltantes. Talvez aquele homem estivesse ouvindo e pensando também, o que foi fazer nesse caminho? Quem mandou descer por essa avenida, por essa estrada? Quem mandou descer até... Fala um lugar perigoso aí. Hã? Brasil. É verdade, está bem perigoso esse país aí. Esse país. Esses montes de lugar aí, né? Quem mandou então seguir por aí? E aí Jesus continua. Quando então caiu nas mãos de assaltantes. Essa conclusão, aquele homem chegou sozinho e muito fácil. Assim como agora você entendendo o propósito que Jesus usou, você também reagiria assim. Bom, é lógico que ele seria assaltado. Entrou ali, pediu para ser assaltado. E então, ele segue dizendo o seguinte: estes lhe tiraram as roupas. Pegaram tudo que aquele homem tinha, inclusive as roupas, de maneira em que tirar as roupas, nós vimos isso, não é, na oportunidade lá com os jovens, que é um ato de humilhação tirar as roupas de alguém. Não é só roubar, não é só deixar a pessoa com frio, mas é um ato de humilhação. Mesmo também tendo roubado, agora humilha aquela pessoa, deixando ela nua onde estava. E não só deixou ela nua, como espancaram-no e foram deixando quase morto. Aquele homem apanhou tanto, que ele deixou, os homens quando foram embora, o deixaram quase morto. Aí alguém vai dizer, mas bateu com o quê? Com o pé, com a mão? Com um pedaço de pau? Não sei, irmão, porque isso é uma história, isso não é de verdade. Jesus está contando uma história. Isso não aconteceu. Isso aqui é só uma história. O fato é que aquele homem estava num estado entre a vida e a morte. Entre a vida e a morte. Quem não conhece Jesus está entre a vida e a morte. Quem conhece Jesus passou da morte para a vida. E então agora o Senhor Jesus diz que deixaram aquele homem quase morto. É o verso 31. Aconteceu que começou a descer pela mesma estrada um sacerdote. E aí, meu irmão, está falando com o doutor da lei. Está pegando agora para o lado desse homem. Que um sacerdote vai descer aquela estrada? Se aquele lugar é lugar de assaltante. Se aquele lugar é um lugar de pessoas que, não é, se não for acompanhadas, se não tiver uma comitiva junto, vai ter problemas. O que aquele homem está fazendo lá? Mas então desce um sacerdote também. E a palavra diz que quando ele passa e enxerga aquele homem nu, provavelmente ensanguentado, de tanto ter apanhado para estar à beira da morte, passa para o outro lado. De maneira que a expressão aqui é a expressão religiosa. O sacerdote passa para o outro lado, porque se ele tiver contato com alguém naquele estado, ele se impurifica, fica impuro, e vai ter que passar pelos seus procedimentos de purificação. E então ele passa para o outro lado. Simplesmente não dá atenção para esse homem caído no chão. Muito bem. Em seguida, outra pessoa é citada pelo Senhor Jesus no verso 32. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Essa expressão de passar pelo outro lado, meu irmão, é literalmente, não é, fazer todo um contorno para não se aproximar. Seja por impureza, seja por preguiça de ajudar, seja porque não entendeu o que era para fazer, o fato é que esses dois citados por Jesus não se aproximam do homem que está no chão. Os irmãos conhecem bem a parábola, e então certamente a expressão aqui está indicando a posição religiosa. Jesus está falando com um doutor na lei, alguém que vive e respira a religião, e agora é apresentado como uma pessoa que passa ao largo, bem longe. Faz questão, inclusive, de dar, não é? Talvez até desceu no barranco, fez meio assim, depois subiu de novo, para não passar perto. E aí vem a expressão que choca aquele homem, porque aí Jesus cita um samaritano. Samaritano, todos nós também entendemos a dificuldade que o judeu tinha com esse povo. Para eles, esse povo era um povo impuro.
não se, inclusive, pegava no talher que essa pessoa usou, não pegava o copo, não sentava no lugar onde eles tinham sentado. Havia uma dificuldade muito grande. E então chega este samaritano. Meus irmãos, até aqui, o que Jesus está fazendo é contextualizando aquele homem dentro da parábola. Essa parábola, então, está mostrando aquele homem onde ele está, porque ele, no coração dele, ainda não tinha entendido. E então chega o samaritano. Veja aí comigo o verso 33. Mais um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Teve piedade dele. Sabe, meus irmãos, até aqui, me parece que é comum para qualquer um de nós, talvez isso parecesse para aquele homem, de ver uma pessoa naquele estado, se compadecer e de alguma maneira ajudar. Ajudar alguém, ver alguém acidentado na rua, chama uma a ambulância chega e segue o seu caminho, não é? Até aqui parece algo muito normal, algo que pode tocar o coração. Mas o que Jesus está mostrando aqui, meu irmão, é um cenário, de novo, nada disso aqui aconteceu, isso é uma parábola, e é hipotético no sentido em que Jesus mostra uma situação que não é cotidiana, não é comum, para que aquele homem pudesse refletir. E então, esse homem, quando viu, teve piedade dele. Verso 34. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. O vinho e o óleo, meus irmãos, era para a sua própria alimentação. Então ele tirou da sua alimentação para tratar as feridas daquele homem. Parece que alguém usava isso em situações difíceis, como era o momento que estava ali. Desprovido de medicamentos adequados, então se usa vinho e óleo. A Bíblia diz que aquele homem enfaixou as feridas. A Bíblia não cita que aquele homem era um enfermeiro, não trabalhava lá junto com a irmã, né, Carol, então ele não sacou lá as gases, né? Ele não sacou lá aquela fita crepe branca, como é que chama aquilo lá? Hã? Assadura? Atadura. Sacou a atadura, né, e enrolou, nada disso não, irmão. Para ele ter enfaixado as feridas daquele homem, não sendo descrito como um médico, porque, de novo, essa é uma história, esse homem não existiu, esse samaritano não existe, né? É uma história, é uma parábola. Provavelmente aquele homem rasgou as suas próprias vestes para conseguir ter tiras de pano e enrolar nas feridas daquele homem. Muito bem, e aí o texto continua. Verso 34. Enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Meu irmão, ele pegou no homem que estava ferido para enrolar as suas feridas, ele passou o vinho e óleo, pôs a mão, não é? Depois ele carrega aquele homem de maneira em que, se ele estava ensanguentado, a sua roupa agora está ensanguentada, e aí ele põe sobre o seu animal, de maneira em que agora ele caminha, enquanto aquele homem repousa sobre o seu animal, e dali eles vão até uma hospedaria. Não pense você que é um hotel 5 estrelas, mas é um lugar de viagem, um lugar de ponto de viagem, em que tem muitas pessoas naquele lugar, e se você estivesse de viagem, você pediria muito a Deus para não precisar usar aquele tipo de lugar, mas é ali que aquele homem vai, um lugar difícil, em que muitas pessoas passariam reto, dormiriam fora, não é, para não passar por ali. E aí ele chega e não só para naquele lugar para deixar aquele homem, como ele fica com aquele homem pelo menos uma noite inteira. Como que a gente sabe disso? É o versículo seguinte, verso 35. No dia seguinte, então aquele homem passou a noite toda cuidando das feridas daquele homem que estava no chão. E aí o verso 35, no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. 2 denários para o hospedeiro. Meus irmãos, 2 denários é dinheiro suficiente para um ano inteiro de hospedagem. Ele passou uma noite ali, cuidando das feridas daquele homem que ele, segundo a parábola, não conhece. Rasgou as suas próprias vestes, provavelmente, para enrolar as suas feridas. Usou do seu vinho e do seu óleo para tratar das feridas daquele homem.
carregou do seu próprio animal, foi até uma hospedaria, um lugar inóspito, passou a noite ali, pagou por isso dos seus próprios recursos e pagou dinheiro suficiente para 1 ano de hospedagem. Se aquele homem ficasse ali por 1 ano para se recuperar, já estava com tudo pago. Agora vamos voltar para o nosso mundo. Está aparecendo um cotidiano normal de qualquer um de nós aqui? Você já fez isso? Já pagou 1 ano de hospedagem lá no Clube Med para alguém ficar lá hospedado? Já? Lá na praia do... Como é que chama aquela praia lá? Porto de Galinhas, sei lá eu. Para ele ficar 1 ano se tratando, né? O irmão está doente, né? Mandar o irmão lá para cuidar do seu ombro. Vai ficar 1 ano lá, com tudo pago. Alguém já fez isso? Você já fez isso? Alguém aqui já fez isso? Levanta a mão. Ninguém? Será que a gente está começando a entender o que Jesus quer dizer para aquele homem? E aí ele continua. Pagou 2 denários, a hospedagem de 1 ano para aquele senhor lá, ficar lá. Verso, então, 35. Cuide dele, porque quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Além de já deixar 1 ano pago, se ainda tiver mais, não se preocupe, porque eu voltarei e pagarei. Bom, isso é chocante por vários motivos. Primeiro, porque era um samaritano. Para o judeu, meu Deus do céu, botou um samaritano na história, azedou a história. Segundo, que começou a fazer coisas que ninguém faz. Ninguém. Bota na inteligência artificial e procura se alguém fez coisa semelhante a essa. Ao que me parece, ninguém. Pelo menos no nosso auditório aqui, ninguém. Ou seja, o que Jesus está mostrando para ele é muito simples. Jesus está mostrando exatamente o que é amar ao próximo como a si mesmo. Só isso. Você não diz que está tudo bem para você? Você já ama a Deus acima de todas as coisas? Não ama? Você não ama o seu próximo como a si mesmo? Você não diz que está tudo bem? Muito bem. Agora Jesus está mostrando a ele o que é amar ao próximo como a si mesmo. Porque se fosse você no lugar desse homem caído, certamente você gostaria que alguém tratasse das suas feridas, recolhesse você daquele lugar, céu aberto, todo ensanguentado, que colocasse você no seu próprio animal, no seu carro, de alguma maneira te levasse para um lugar em que você pudesse descansar. E tendo sido roubado, tendo sofrido tudo isso, você gostaria que alguém, pagasse por você. Quantos irmãos que têm dívidas já oraram para Deus para que houvesse perdão da dívida, para que houvesse alguém que pagasse porque você não tem conta de pagar? Você já fez isso alguma vez na vida? Chegou o boletão, e você falou, eita, Senhor, manifesta o teu poder. Tira os zeros. Não é? Muda essa vírgula de lugar. Não é? Ora, o que Jesus está fazendo com esse homem? Jesus está ensinando o que é amar ao próximo como a si mesmo. Porque é isso que você gostaria para você. Essa não tem a dúvida que você gostaria disso. Ou se gostaria. Sim ou não? Quantos já sofreram algum acidente e na rua começaram a aparecer pessoas para ajudar e chamaram ambulância, isso, aquilo, mas não parasse por aí, supondo, você não tem plano de saúde, alguém leva no hospital, leva lá no Albert Einstein, e fala, não, fique tranquilo, que o que for, pode deixar, já pago 1 ano de estadia no Albert Einstein e depois eu volto, que se pedir, açaí, eu pago depois, pode ficar tranquilo. Você ia gostar ou não ia? Eu penso que sim, não é? Então, meus irmãos, qual é o propósito dessa parábola? Abrir os olhos daquele homem que achava que estava justo diante do único justo, verdadeiro justo. E então, o verso 36. Qual destes 3? Aí Jesus faz a pergunta, não é? Qual dos 3? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Qual destes 3
caro doutor da lei, não é? Você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Quem você acha? Jesus deixou muito fácil a pergunta dele, não é? Depois de toda aquela explicação, é um doutor da lei, bom, ele responde de primeira, e aí você vê quão afiadinho está aquele homem no seu julgamento, mas quão cego ele é acerca de si mesmo. E aí esse homem responde no verso 37, aquele que teve misericórdia dele. E aí, então, o verso 37, Jesus lhes disse, vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo, porque não é isso que você faz. Então essa parábola, meu irmão, ela não é para ninguém aqui descobrir quem é o próximo ou coisas do tipo, mas isso é para mostrar o que está no coração. Isso é para mostrar para mim e para você que nós achamos muito sobre nós mesmos, como aquele homem, mas nós não somos nem 1/10 das coisas que a gente pensa ser diante de Deus. Porque jamais alguém faria algo semelhante ao que esse homem, que não existe, esse samaritano de uma história que Jesus conta, ao ver um homem caído no chão. E digo mais, talvez vindo para cá você parou no semáforo e alguém passou para pedir dinheiro. Talvez nem o vidro você tenha baixado. E aí não baixa na cabeça das pessoas. É perigoso. Vai saber se é um bandido. Isso é verdade. Mas é essa a razão de você não baixar o vidro mesmo? A parábola então mostra o que está no meu e no seu coração, como mostrou para aquele homem o que estava no dele. E rapidamente aquele homem concluiu, bom, é o samaritano, é o terceiro, né? O que teve misericórdia, ele não conseguiu nem falar, o samaritano, porque aquilo poderia ofender. Muito bem. Toda essa questão, meus irmãos, se trata acerca de rejeição. Rejeição. Jesus disse àqueles homens, quando alguém escutar você, essa pessoa está me ouvindo. Quando alguém não escutar você, ela não te rejeitou, ela rejeitou a mim. E quem a mim rejeita, rejeita ao Pai que me enviou. Foi o que disse o Senhor Jesus. E então, meus irmãos, acerca de rejeição, alguns séculos antes do nascimento de Jesus, cerca de 3 para 4 séculos antes do nascimento de Jesus, se levanta um profeta, e o seu nome é Zacarias. Eu queria que você fosse lá comigo, ao livro do profeta Zacarias, poucas folhinhas para trás, antes de Malaquias, que vem logo antes de Mateus, aí já vem Zacarias. E o que Zacarias anuncia, meus irmãos, ele anuncia sobre coisas das quais ele não experimentou ele mesmo. Mas agora ele fala sobre. O povo a essa altura de Zacarias já voltou para Jerusalém, já voltou o povo do cativeiro. A essa altura já tem o templo, se não 100% concluído, mas em boa etapa de reforma, os muros já estavam, devidamente levantados, se não na sua obra final de levantamento. Esse é o momento que chega Zacarias. Só que agora eles chegam sem um rei, não tem mais rei. E então no capítulo 11 do profeta Zacarias, Zacarias também, de maneira a ser usado por Deus, apresenta uma parábola. E a parábola que Zacarias apresenta é uma parábola de 2 pastores. 2 pastores. E aí, nessa parábola, a gente entende algumas coisas. No versículo 4, nós vamos ouvir o seguinte: assim diz o Senhor, o meu Deus. Assim diz Adonai, o meu Deus. E aí ele continua: pastorei o rebanho destinado à matança, porque os seus compradores o matam e ninguém os castiga. Aqueles que o vendem dizem: bendito seja o Senhor, estou rico. Nem os próprios pastores poupam o rebanho. Por isso, não pouparei mais os habitantes da terra, diz o Senhor.
E agora o Senhor apresenta a realidade de 2 pastores. Quem está falando aqui é o Senhor. Do mesmo jeito que era o Senhor Jesus ali a falar com aquele homem. Agora é o Senhor, por meio do seu profeta, a falar com o seu povo. E o tema aqui, meus irmãos, não é outro senão rejeição. E note aí o que diz o versículo 4. Assim diz o Senhor, o meu Deus, pastorei o rebanho destinado à matança. Quantos já foram ao matadouro? Não é organização criminosa, irmão. É um frigorífico. Frigorífico não, como chama? Essas empresas que dá comidinha e depois no boi, né? Já foi? Eu já fui chama-se Minerva, lá em Barretos. Cheguei, era às 6:30 da manhã, tinham assim 3 ou 4 cercados enormes, lotados. Os boizinhos ficavam assim, parecia o trem da Sé de manhãzinha, né? Um com a cara no outro, com o rabo na cabeça do outro, lotado e tudo apertadinho. Saí para almoçar meio-dia, já não tinha mais nenhum. Todos tinham passado pelo corte, não é? O boi nesse estado, que está na linha do corte, ou seja, está indo para o matadouro, ele precisa de cuidado? Você precisa ir lá e dar comidinha para ele? Você está levando ele para matar o bicho. Precisa dar comidinha? Precisa dar uma aguinha? Senhor boi, está muito sol, tome uma aguinha, porque ali você já vai morrer, mas toma uma aguinha. Ou ainda precisa de pegar um pente. Boi não tem crina, né? Pentear o rabo do boi, sei lá o que vai pentear. Passar um lustre no seu chifrinho aqui, na vaquinha e tal. Né? Boi que está indo para o matadouro precisa de cuidados? Sim ou não? O Rafa está arrumando motivo aí para cuidar do boi. Bom, meu irmão, deixa eu lhe dizer, não precisa. Porque ele já está em condições de abate. Olha como diz o profeta. Pastoreie o rebanho destinado à matança. É esse que já está caminhando para a morte. Pastoreie. Porque esse é o estado do rebanho. Está sendo levado para a morte por pessoas maldosas. Verso 5. Porque os seus compradores o matam e ninguém os castiga. Ninguém está castigando. O pastor está matando as ovelhas e ninguém está cuidando disso. Ninguém está nem aí para isso. Os versículos anteriores que nós não lemos falam de uma catástrofe em alguns lugares, no Líbano, e são todos os lugares que cercam Jerusalém, como dizendo o seguinte: todas as fronteiras naturais foram derrubadas, não tem mais nada que impeça a entrada do inimigo. E agora dentro de casa tem pastores que não cuidam do seu rebanho, mas ao contrário, estes agora, não é? Aqueles que vendem esse rebanho para serem mortos, estão dando graças a Deus. Veja aí, bendito seja o Senhor, eu estou rico. Está enriquecendo às custas de quem? Das ovelhas. Alguém já viu alguma coisa parecida com essa nos dias de hoje? Fogueira santa, não sei o quê, e vai dinheiro para cá, e vai dinheiro para lá, e vai, um monte de coisa dessas, né? E as ovelhas, cadê? Ninguém está nem aí para as ovelhas. Mas eles estão dizendo, bendito seja Deus, porque eu estou rico. Ah, estão. Mas ao final desse texto, irmão, ai desses. E então, nem os próprios pastores, verso 5, poupam o rebanho. O próprio pastor mesmo sacrifica porque não está interessado. Está interessado em enriquecer. Muito bem. Verso 6. Por isso, agora é Deus falando, não pouparei mais os habitantes da terra, diz o Senhor. Entregarei cada um ao seu próximo e ao seu rei. Entregarei cada um ao seu próximo e ao seu rei. Próximo. Semelhante a uma parábola que acabamos de ouvir, não é? E aí então ele continua. Eles acabarão com a terra e eu não livrarei ninguém das suas mãos. Eu me tornei pastor do rebanho destinado à matança. Quem está falando é Deus. Os oprimidos do rebanho.
Então peguei 2 varas e chamei uma graça ou favor, como está na NVI, e a outra união, e com elas pastoreei o rebanho. Esse é o primeiro pastor, não é? E em contrapartida, ou seja, em comparação, está o outro pastor que não está nem aí, que vende as ovelhas, que não está nem aí, se mata, está indo para o matadouro, mas esse gado, essa ovelha que está indo ao matadouro, o Senhor disse que ele mesmo, não é, se tornou pastor deste rebanho. Verso 8: em um só mês eu me livrei dos 3 pastores, porque eu me cansei deles, e o rebanho me detestava. O rebanho me detestava. Pastores ruins, maus, perversos, um rebanho que estava indo ao matadouro, e o Senhor veio para pastorear estes que estavam nessa condição, e o versículo diz que este rebanho detestava esse pastor. Quem? Deus. Veja a gravidade dessa acusação. Deus se torna pastor, então, é a sua graça, uma vara chamada graça, outra vara chamada união, e ele agora arrebanha estes que estão indo para o matadouro. Mas então este povo me detestava, este rebanho me detestava, diz o verso 8. Verso 9: então eu disse: não serei o pastor de vocês. Morram as que estão morrendo, pereçam as que estão perecendo, e as que sobrarem comam a carne uma das outras. Verso 10: então peguei a vara chamada favor ou graça e a quebrei, cancelando a aliança que tinha feito com todas as nações. Foi cancelada naquele dia, e assim os aflitos do rebanho estavam me olhando, entenderam que essa palavra era do Senhor. E agora, esse rebanho que estava rejeitando o pastor, quando o pastor então se movimenta, quebrando o seu favor, ou seja, tirando a graça, as pessoas agora olham assustadas, porque entenderam que essa era a palavra do Senhor. Verso 12: e eu lhes disse: se acharem melhor assim, paguem-me. Veja, Zacarias não era pastor. Zacarias não tinha nada a ver com o cuidado com animais. E ele está falando do trabalho de um pastor. Ele está dizendo de um trabalho de um pastor que veio e o pessoal rejeitou o seu trabalho, então agora o pastor saiu e não vai mais fazer esse trabalho. E agora esse pastor olha para aquelas pessoas e diz: agora você me pague, né? Trabalhei, o trabalhador é digno do seu salário, trabalhei, me pague. E aí vem então o verso 12: e eu lhes disse: se acharem melhor assim, paguem-me, se não, não me paguem. Se não achar que deve pagar nada, não precisa pagar nada. E aí o verso continua: então eles me pagaram 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Alguém deve ter se lembrado de algum outro evento com 30 moedas de prata, eu imagino. É isso mesmo. Guarda isso aí que a gente já volta nela. E então me pagaram 30 moedas de prata, verso 13. E o Senhor me disse, agora o Senhor falando: lance isto ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Veja, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Isso aqui é uma parábola, irmãos, isso também não aconteceu. E Deus está contando a parábola de um pastor que veio cuidar de um rebanho que estava sendo maltratado, e esse rebanho agora detestou esse pastor e rejeitou ele. E na hora de avaliar o pagamento, avaliaram com 30 moedas de prata. E aí esse verso é irônico, verso 15. Ele diz assim, verso 13. Lance isto ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. O ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por que ele diz assim? Porque isso é irônico. Esse valor de 30 moedas de prata era um preço dos mais baixos possíveis. Dentro do que figura a lei, 30 moedas de prata
era o dinheiro que alguém deveria pagar caso o seu animal ferisse de morte o escravo de alguém. Imagina lá, estou eu e o Fernando, caminhando eu vou para Canaã. Aí o meu boi, é o boi Ferdinando, o meu boi Ferdinando, vê o escravo do Fernando que está caminhando comigo e fica nervoso, porque ele estava usando a camisa de algum time que não devia. E aí aquele boi enfesado, ele e dá uma cabeçada no escravo do Fernando, e essa cabeçada foi tão severa que aquele escravo morre. O que a palavra diz que deve acontecer? Que o dono do boi que matou o escravo fica obrigado a pagar 30 moedas de prata. Isso, meus irmãos, nós vamos encontrar lá no livro de Êxodo. Eu vou pedir a você que siga lá comigo. No capítulo 21. Êxodo capítulo 21. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga peraí. Eu vou sugerir às editoras que coloquem 2, se não 3 fitinhas, porque só tem uma, né? Aí tem que usar o celular para marcar a outra parte. Êxodo 21. Olha o que a palavra de Deus diz no verso 28, perdão. 28 é um número bonito. 28 de fevereiro é um dia muito bonito. Meu nascimento. Versículo 28. 21, 28 de Êxodo. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher lhe causando a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte e a sua carne não poderá ser comida. Mas o dono do boi vai ser absolvido, porque o dono do boi não teve nada a ver com essa história. Foi o boi que ficou louco. Não tinha a época da vaca louca, né? Tinha o boi louco também. Verso 29. Se todavia o boi costumava chifrar e o dono, ainda que alertado, não o manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi vai ser apedrejado, não é? E o dono também tem que ser morto. Você sabe que o boi é perigoso e não fez nada? Então você também, junto com o boi, vai morrer, se acontecer algo semelhante. Verso 30. Caso, porém, peçam-lhe um pagamento, esse pagamento poderá resgatar a sua vida pagando o que for exigido, ou seja, uma espécie de fiança, e em vez de morrer, ele paga e continua vivo. Muito bem. Verso 31. Esta sentença também se aplica caso um boi chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou escrava, o dono do animal terá que pagar 360 gramas de prata ao dono do escravo, e o boi será apedrejado. A Bíblia NVI, a versão 2011, traz 360 gramas de prata. Essa que nós estamos vendo que não é 2011, 30 ciclos de prata. 30 ciclos de prata é a exata tradução do texto. Ciclo é o mesmo peso de uma moeda, 12 gramas. 360 dividido por 12, você vai alcançar 30 moedas, então, de prata, que era o preço que era pago quando um animal feria o escravo de alguém. O escravo era visto como alguém que não tinha nenhum valor, absolutamente nenhum valor, e se um animal ferisse o escravo, para que a pessoa pudesse comprar outro escravo, lhe pagava então uma taxa de 30 moedas de prata. Não era por funeral, não era para nada disso não, era para comprar outro escravo, porque a pessoa foi lesada. E agora que você entendeu que 30 moedas de prata era um valor ínfimo, pago a um escravo que foi morto, como uma indenização para que ele repusesse um outro escravo ali naquele lugar, agora você ouve Zacarias dizendo, não é? O Senhor falando por meio de Zacarias, pega esse excelente, esse ótimo valor que me avaliaram e lance no oleiro. Este valor de 30 moedas de prata também foi o mesmo valor que ofereceram a Judas numa negociação para trair o Senhor Jesus. O tema todo, meus irmãos, é rejeição. Rejeitaram o pastor, o bom pastor que veio cuidar das ovelhas, que estava inclusive no caminho do matadouro.
Rejeitaram o nosso Senhor Jesus, que estava inclusive no caminho do matadouro por causa das ovelhas que o rejeitavam. E ofereceram a ele, a Judas, 30 moedas de prata. A Bíblia fala que Judas, depois de perceber o seu erro, com remorso, com amargura no coração, ele vai e tenta devolver. Aqueles sacerdotes olham para ele, não é? E ele diz assim: olha, eu pequei contra sangue inocente, eu não quero mais esse dinheiro, devolve. Aqueles sacerdotes, quando você peca, irmão, e você vai buscar aconselhamento, o que você espera do pastor, do líder, da pessoa que foi lhe dar aconselhamento? Que lhe ajude com a sua dificuldade. E por meio da palavra de Deus, agora oriente você como que você deve proceder, segundo o que Deus disse para que você, então, faça. Se arrependa, busque a face de Deus, porque Deus é fiel e justo para perdoar pecados, e assim por diante. O que fizeram aqueles sacerdotes quando Judas vai e diz: pequei contra sangue inocente? A resposta daqueles homens foi: o que nos importa? Que tenho eu com isso? Isto é problema seu. Judas sai dali totalmente perdido e desorientado. Aqueles homens pegam aquelas 30 moedas de prata e dizem: eu não posso fazer nada com isso, não dá para voltar para o tesouro do templo, porque esse dinheiro está manchado com sangue, dizem eles. Então compra lá um campo. E a Bíblia diz que aquele campo ficou conhecido como campo de sangue. E naquele lugar o evangelista faz a citação, exatamente a citação de Jeremias, dizendo que era para se lançar aquele dinheiro no oleiro. Ele cita Zacarias chamando de Jeremias, mas há uma razão para isso. O fato, meus irmãos, é que há rejeição. Por isso o Senhor Jesus, voltando lá ao nosso texto em Lucas, no capítulo 10, conta essa parábola para aqueles homens. A parábola do bom samaritano teve o propósito de responder. Responder: como eu faço para herdar a vida eterna? Ora, o doador de vida estava ali diante deles. O Senhor Jesus mesmo diz que o Pai, agora no Filho, tem vida em si mesmo, e Ele tem, por prerrogativa, dar vida a quem Ele quiser. E este agora chega diante do doador da vida e pergunta: como eu herdo a vida eterna? Que é a razão primeira e maior de preocupação de toda a humanidade. Como vai ser a sua eternidade? Mas quantos estão preocupados realmente com isso? E ao perguntar, o Senhor então responde. Responde falando sobre esta vara da graça que foi quebrada. Responde falando a vara da união que foi quebrada, como disse Zacarias. E ele diz: nos termos da lei você obedece à lei, e se obedecer à lei integralmente, sem uma única vírgula, aí você sim tem a salvação. E aí Jesus olha para aquele homem e diz: agora que você entendeu o que de fato é amar ao próximo como a si mesmo, vai e faça o mesmo. Quem tem a capacidade de fazer o que Jesus disse que era para fazer? Ninguém, nem você e tampouco eu. Porque na lei e na maneira de se auto-justificar não existe salvação para ninguém, só se encontra morte. E aquele homem estava diante do doador da vida e rejeitou o doador da vida, porque queria lhe pôr à prova, mas não ouvia as palavras de vida eterna que saíam de sua boca. De maneira em que disse Jesus: aquele que te ouve e aceita, este me aceitou. Aquele que te ouve e rejeita, rejeitou a mim. E aquele que não te ouviu, me rejeitou, e se me rejeitou, rejeitou ao Pai que me enviou. De maneira em que o que este homem está fazendo em sequência, irmãos, é exatamente rejeitando o bom pastor, que veio pastorear as ovelhas que estavam então entregues ao matadouro, como Judas, que foi recorrer e pedir ajuda e disse: esse é um problema seu, não tenho nada com isso.
Você que o entregou, todos cegados no seu pecado, todos interessados em qualquer outra coisa, pela inveja motivaram então a morte do Senhor Jesus. Rejeição. E o que nós viemos fazer essa manhã, irmãos? Nós não viemos rejeitar, mas nós viemos celebrar a obra de Deus na nossa vida, que fez com que saísse de nós essa rejeição. E por sua graça os nossos olhos se abriram e enxergamos as verdades do Evangelho. E o Evangelho gerou fé no nosso coração. A nossa rebeldia foi vencida pela graça. E o Senhor agora nos coloca de pé e nos torna filhos. Então o que viemos fazer essa manhã, meu irmão? Nós viemos celebrar o doador da vida. Nós viemos celebrar aquele que fez por nós o que nós não somos capazes de fazer por nós mesmos. E tampouco por qualquer outra pessoa. Nós viemos celebrar o doador da vida nessa manhã. Nós viemos aqui dizer ao Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. E se há alguém aqui que tenha no coração qualquer sentimento de capacidade, eu quero te lembrar a parábola que Jesus contou. Você não é capaz. Você não está trabalhando para construir a sua salvação. O Senhor está trabalhando na sua vida para te conduzir pelo caminho da salvação que Ele preparou para você e para mim. Por isso, meus irmãos, não deve haver rejeição no nosso coração de maneira nenhuma. Ao contrário, deve haver rendição integral, total, completa à graça do Senhor. Por isso diz ali o Senhor Jesus, aquele homem, no versículo 37, no final do versículo, disse Jesus, vai e faça o mesmo. Agora sim, irmãos, pela obra de Cristo na minha vida e na sua, agora sim, eu posso ir e fazer algo semelhante às pessoas que me cercam, porque o Espírito de Deus está em mim. E porque o Espírito de Deus está em mim, está em você, Ele nos ensina o que fazer, o que dizer, como fazer. Toda essa obra maravilhosa é fruto do seu penoso trabalho. E nós viemos essa manhã para celebrar o doador da vida. Alguém pode ter vindo com uma expectativa de levar um milagre para casa. Meu irmão, você veio aqui dizer graças a Deus. Você veio aqui entregar o seu coração a Ele, render-se a Ele, dizer, Senhor, toma por completo a minha vida, tira esses pensamentos, tira esses sentimentos, tira o que me afasta do Senhor, porque o Senhor fez por mim. Eu estava no caminho do matadouro, eu estava certo para a morte, mas o Senhor veio, e ainda que tenha quebrado a vara da graça, o Senhor estendeu as mãos da graça para mim, e sacou-me da morte, e me trouxe para a vida. Essa é uma manhã de ceia. É uma manhã de celebrarmos em memória do Senhor o que Ele fez por todos nós. Por isso, irmãos, essa parábola é tão importante para colocar você, para me colocar, para nos colocar no nosso devido lugar. Nós não somos merecedores de coisa alguma. Nós não falamos com Jesus como quem apresenta na mesa, tenho meus direitos, Senhor, calma. Não fere muito não é porque a palavra fala que o pastor vai ferir, mas vai curar, né? Não fere muito não, pastor, porque eu tenho meus direitos, né? Eu vou procurar o Procon celestial. Você não tem direito a nada, irmão. Deus lhe deu tudo. Isso é maravilhoso. Por isso, nessa manhã, que os nossos corações estejam rendidos integralmente ao Rei de toda a glória, àquele que faz infinitamente mais do que fez esse bom samaritano. É aquele que entregou a sua própria vida e sangrou por mim e por você, passando por aquele madeiro e por toda aquela humilhação, mas ao terceiro dia, como foi dito aqui, ressuscitou. Como foi lido aqui o Salmo 22, e agora todos nós que viemos depois, estamos aqui para celebrar e louvar ao Senhor. Por isso eu convido você a se colocar de pé nessa manhã gloriosa.